Bom, as atividades dessa semana, do dia 24, dia 27/4 até o dia 1º de maio, vão ser baseadas na história do Reizinho Mandão. Então, antes de começar a fazer as atividades, vocês precisam assistir a história que eu postei sobre o livro, tá? Bom, vai passar aí. O tema que vocês vão trabalhar, que a gente vai trabalhar essa semana, é democracia e cidadania, tá? A primeira questão, as primeiras questões envolvem tanto português quanto geografia. E aí a gente vai estar trabalhando com o que está sendo falado na página 222 do livro, na parte de geografia, que fala sobre cidadania e democracia. E aí vai estar dando um exemplo do que é uma situação que envolve tanto democracia quanto cidadania, né? Partindo da história do Reizinho Mandão, onde o tipo de governo que ele fazia, né, o tipo de atitudes que ele tinha no reino dele, não respeitava a cidadania, né? E também vai estar dando outro exemplo, que é o Grêmio Estudantil, aliás, um exemplo contrário, né? O Grêmio Estudantil, dentro de uma escola, ele justamente busca a melhora da convivência, né? Ele busca colocar em prática a cidadania, né, dos participantes ali daquele espaço que é de todo mundo, que é a escola. Então, o Grêmio, por exemplo, ele é eleito numa ação democrática. O que é a democracia? Que está aí na próxima página. Democracia é um sistema político em que os cidadãos elegem os dirigentes por meio de eleição. Então, o exemplo do Grêmio Estudantil é uma eleição democrática, porque vários grupos de alunos se candidatam para fazer parte desse Grêmio e eles são escolhidos pelos alunos da escola para serem uma representação dos alunos nesse espaço escolar. Por quê? Porque no espaço escolar a gente vive um monte de coisas em conjunto, né? A gente precisa cuidar do espaço, principalmente o cuidado com o espaço, o respeito aos direitos, né? Conhecer os nossos deveres enquanto alunos, enquanto professores, enquanto diretores, enquanto pessoas que estão convivendo ali em todos os momentos. Então, nós não temos só alunos, nós não temos só professores, não temos só diretores, nós temos a comunidade, que é todo mundo junto, que faz parte, os pais dos alunos, os responsáveis, né, desses alunos, as pessoas que trabalham na secretaria, as pessoas que trabalham na cozinha da escola, por exemplo, cozinhando os alimentos para que vocês possam se alimentar. Nós temos as pessoas que trabalham na portaria da escola, nós temos as pessoas que trabalham na limpeza da escola, ajudando a manter a escola um ambiente saudável para a gente, né? E, por exemplo, essa ação não tem que ser só dessas pessoas, tem que ser de todo mundo. Imagina bem, a gente está numa sala de aula e todo mundo divide essa sala de aula, né, diariamente, e a gente só mantém a sala de aula suja o tempo todo. Tem condições desse ambiente ser bom para aprender? É claro que não. Então a gente não tem que ficar achando que o dever, né, é só do outro fazer. Não, é um dever de todo mundo manter esse ambiente saudável, né? E manter um ambiente saudável também é manter um ambiente limpo, tá? Isso é um exemplo do que eu estou dando. Então, quando aí eu separei para vocês democracia, monarquia e cidadania, é para a gente pensar nessas três coisas aqui, tá? Primeiro, democracia, eu já expliquei o que é, né? É quando você tem um sistema onde os cidadãos escolhem seus governantes, escolhem seus dirigentes. Uma monarquia é uma forma de governo em que o governante tem o título de rei ou rainha. Na história do Reizinho Mandão, ocorre uma monarquia, né? Não são os cidadãos da cidade, do reino, que escolheram ele como representante do governo. Ele passou a ser rei porque o pai dele, que era rei, morreu. Então ele passou a ser o novo rei. A monarquia ela é esse tipo de título passado realmente nos membros familiares, né? Nos membros de uma família. Então pode ser um rei ou pode ser uma rainha. Tanto na democracia quanto na monarquia, nessas duas formas de governo, existe
essa classificação aqui de cidadania, tá? O que é a cidadania? É a qualidade ou a condição de cidadão. É participante de um Estado que possui direitos e deveres que lhe permitem participar da vida pública. Então, eu dei o exemplo até da sala de aula, né? O que é direito e dever de alguém que está no ambiente escolar? Você pode dizer que você tem direito realmente a receber a aula, mas também é seu dever fazer com que essa aula ocorra de forma agradável, tanto para você quanto para os outros, e para quem está também apresentando essas aulas, tá? Então, quando a gente fala de direitos e deveres de um cidadão, a gente tem que pensar sempre nesses dois lados. Não basta o cidadão querer o seu direito garantido se ele não cumpre com os seus deveres, né? Por exemplo, você tem direito a ter um ambiente escolar muito bom, né? Você tem direito realmente, mas você também tem que ajudar a manter ele esse minimamente bom, né? É um seu dever. Então, dentro da sociedade, seja tanto numa democracia quanto na monarquia, o cidadão também tem que estar atento, né? A pessoa que está participando desse lugar tem que estar atento tanto aos seus direitos quanto aos seus deveres. Aí, ó, na história do Reizinho Mandão, o sistema político que acontecia ali era de uma monarquia, né? Essa que eu estou marcando aqui. Existia um rei que governava a cidade. Nessa monarquia, né, mesmo sendo uma monarquia, os direitos dos cidadãos devem ser respeitados, mesmo que não tenha sido eles a escolher o governante, tá? Não era isso que acontecia, né? Ele não fazia isso. E aí eu separei dois exemplos aqui da história para vocês poderem perceber, ó. De tanto que ele mandava calar a boca, as pessoas não sabiam mais falar. As leis que ele criava eram apenas porque ele tinha mania de mandar. Então vamos lá, quando a gente fala de cidadania e fala de direitos e deveres, a gente está falando também de leis que são feitas, que são propostas pelos governantes, que são criadas pelos governantes e que devem ter a intenção de fazer com que esse cidadão viva da melhor maneira na cidade, no país, no reino, no estado, onde for o lugar, o espaço desse convívio. Então, quando um governante faz uma coisa que não é para o bem, né, não é para ajudar nos direitos e deveres desse cidadão, ele acaba prejudicando. E foi isso que o velho sábio fez, ó, quando quem assistiu, tem que ter assistido já a história, quando o sábio diz para ele: as coisas que um rei fazem acontecer outras coisas. Mandou todo mundo calar a boca, de certo de que alguém dissesse que você estava fazendo bobagens. Então, quando um governante, né, no caso o reizinho, toma atitude de calar todo mundo, de não querer que ninguém fale, na verdade, ele está com medo de que alguém, né, tá com medo não, ele não quer que alguém diga a ele que aquilo que ele está fazendo tá errado, que ele está sendo egoísta, que ele não está sendo um bom governante, que ele está prejudicando, né, quando ele diz as ações que um governante faz provoca outras ações. Então, tem direito. Um dos deveres do cidadão é fazer com que, principalmente numa democracia, esse governante cumpra com o dever dele, que é de fazer a vida, né, de tentar fazer com que a cidade, o reino, seja um local com leis para a convivência de todo mundo, né? Então, quando ele faz leis absurdas, ele não está fazendo isso, ele está prejudicando o reino dele. Então, ó, bom, numa democracia, né, que é onde a gente escolhe um governante, em um lugar onde existe a democracia, não quer dizer que todo mundo tem poder de mandar, não, tá? As leis devem ser criadas por um grupo de pessoas e para o bem da população, para o bem dos cidadãos, tá? Tudo que se faz sozinho acaba cansando e o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Quando esse governante, que é o reizinho, né, não ouve os conselhos, não quer agir de maneira para ser um bom governante para as pessoas, ele chega um momento em que ele fica sozinho.
ele não consegue mais lidar com o silêncio que as pessoas passaram a fazer com ele. Esses 2 trechos que eu destaquei da história mostram que as atitudes de egoísmo e desrespeito aos direitos dos outros cidadãos fez mal ao próprio reizinho. Bom, vocês têm aí algumas perguntas que primeiro vocês precisam ler a história para depois responder, tá? Vocês vão copiar e responder no caderno de vocês, tá? Onde se passa a história, vocês vão achar lá na situação inicial. Quem é o protagonista da escola, da história? Quem tiver dúvida pode procurar na aula anterior da semana passada, que vai ter essa explicação de protagonista, tá? O tempo em que acontecem os fatos, né? Quando que isso está ocorrendo? Nos tempos atuais? É muito tempo? É no futuro? Características psicológicas, o que você diria sobre o jeito do reizinho ser? Uma opção, tá, gente? Vocês vão marcar mais de uma aqui e vão tirar um trecho da história que comprova que ele é isso que vocês estão dizendo. O uso das reticências já tem também no livro de vocês no início, na parte de português. E a número 3 é uma opinião pessoal, tá? A forma como o reizinho agiu com as pessoas do seu reino foi correta? É uma resposta pessoal. Lembrando as aulas de geografia da página 219 e 220, fala sobre o cuidado com os espaços que vivemos, onde todos devem cuidar para que todos possam viver bem em conjunto. Sobre o reino ter ficado com todos os cidadãos calados, o que você acredita que pode ter tido de prejuízo nessa situação? Ou seja, o que você acha que ocorreu de ruim com o reino, onde as pessoas não se comunicavam, elas não se falavam, nem com o rei e nem entre elas? Você acha aí, nesse caso, é uma opinião também, você acha que a vida da população, né, dos cidadãos, foi boa ou foi ruim? Claro, a gente sabe que foi ruim, mas em que foi ruim? O que pode ter acontecido nesse tempo em que eles se calaram completamente, tá? E a produção textual, vocês vão criar uma continuidade, na verdade, para o reizinho. No desfecho da história, a narradora dá várias opções do que pode ter acontecido com ele. Vocês vão ler de novo essa página aqui, onde ela fala, tem até um desenho de como ele pode ter ficado, né, virado um sapo. E vocês vão continuar essa história a partir do desfecho. Então, o que aconteceu com o reizinho a partir daí? Tá bom? Pode mandar a foto da redação de vocês para eu dar uma olhada. E aí, sejam bem criativos, tá?